Muitas vezes, quando eu falo que eu trabalho com direitos humanos, essa é de esquerda. Amigo, o que esquerda e direito tem a ver com direitos humanos? Não deveria ter. Não deveria ter, né? Bem-vindo ao Repensadores Cast, o podcast da rede de repensadores, que está se reunindo novamente para comemorar os 18 anos da Repense. E hoje eu estou aqui com a Margareth Gundenberg, uma especialista em direitos humanos, que eu conheço há muito tempo, né? Trabalhamos juntos já, então obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra, um privilégio. Eu queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar para leigos, né? Imagina que a minha avó ou o seu neto perguntando para você o que é cada uma das palavrinhas, né, dessa sigla DEI que tanto se fala hoje e não necessariamente se pratica. Quando a gente fala de responsabilidade social e direitos humanos conectado com o mundo corporativo, que sempre foi a minha atuação, nós podemos olhar para fora, para a atuação da empresa no seu entorno, né, na sociedade, seja relacionamento com a comunidade, seja investimento social privado, projetos sociais, e aí nós estamos falando de direitos humanos também, só que um olhar para a sociedade em geral. E quando nós olhamos direitos humanos dentro das empresas, um olhar para os nossos colaboradores e nossas colaboradoras, a gente cai nesse guarda-chuva que a gente chama de diversidade, equidade e inclusão, né? Isso significa garantir ambientes, times representativos, plurais. O que significa representativos e plurais? Representativos da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem 52% de mulheres, 56% de negros e negras, que é a soma de pretos e pardos, mais de 8% de pessoas com deficiência, dados não oficiais, porque ainda não tem dados primários, né, sobre a população LGBTQIA+, mas se calcula algo em torno de 12% da população brasileira, população sênior, envelhecendo, ou seja, a sociedade brasileira é extremamente diversa. Se a gente tem um ambiente justo, equitativo, com oportunidades iguais para todos e todas, onde a performance e o talento equivale, independente da cor da pele, do gênero, da orientação sexual, essa sociedade, essa representatividade da sociedade deveria estar no mercado. Espelhada nas empresas. Era esperada nas empresas. Não é o que ocorre, né? Então, diversidade, equidade e inclusão são jornadas onde a gente trabalha para que as empresas tenham a mesma representatividade ou valores equivalentes à representatividade da sociedade dentro da organização, em todas as áreas e cargos. Já comento um pouco dos desafios das mulheres, das pessoas negras nas organizações. E não basta somente ter a representatividade, por isso que essas palavrinhas vêm todas juntas, né? Diversidade é você ter a pluralidade, ok. Mas essas pessoas todas, mulheres e homens, brancos e negros, gays, lésbicas, elas têm as mesmas oportunidades? Elas têm espaços equitativos? Elas são ouvidas, são respeitadas, são valorizadas, sendo o que elas são, sem ter que fingir ser outras pessoas, né? Elas são incluídas em níveis estratégicos. É por isso que a gente fala diversidade, equidade e inclusão. Porque não adianta você ter um diverso, porque isso acontece algumas vezes. É mais fácil você contratar, é só ir contratando. Eu quero pôr 10 mulheres, 10 pessoas negras, eu saio contratando e coloco lá dentro. Mas isso não vai mudar a realidade, muda a foto, né? Por isso que a gente brinca para tirar foto. Agora, que hoje, inclusive, é uma questão. É uma questão. As empresas têm vergonha, deveriam ter vergonha de postar uma foto. O que é importante, né? Porque isso vai mudando. Mas a questão é, nós estamos com os mesmos espaços de voz, de poder, né? E é isso que a gente vem trabalhando dentro das organizações. Que bacana. E, Maia, é muito legal a gente acompanhar a tua trajetória, né? Eu lembro que eu conheci você ainda no Instituto Ayrton Senna, né? Eu fui lá te levar um projeto de um cliente da Repense, acabamos, né, criando uma relação, e de lá para cá você trabalha com investimento social privado, é uma autoridade nesse assunto, foi trabalhar mais fortemente com direitos humanos e com DEI, criou, né, está à frente do movimento Mulher 360, que é
uma referência, né, esse assunto no país também. Então é uma trajetória linda de ver. Assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória para a gente. Como é que você chegou nesse lugar de autoridade? Hoje não tem mais uma matéria que saia na Exame, no Valor, sem a teu ponto de vista, né? Outro dia, até uma pessoa que trabalha com reputação me perguntou como você construiu uma reputação tão forte, né? E aí eu falei, não tenho a mínima ideia. Eu trabalhei muito forte, com muita excelência, você me conhece, né? Sou muito ligada em resultados acima da média, com muita persistência, sem perder o afeto e o propósito, né? Com muito caráter. Eu gosto muito de trabalhar junto, então eu não sou uma pessoa que eu vou eliminando outras pelo caminho. Eu sou agregadora, eu acredito muito em complementariedade de competências, porque eu tenho total consciência da minha incompletude, né? Eu não sei tudo. Quanto mais eu agrego pessoas e profissionais com outras visões e outros conhecimentos, maior a força da minha entrega para os meus clientes, né? Então, eu trabalho muito em bloco. Outro dia a Tata me falou, nossa, mas você não tem inimigos, né? Por onde você passa? Não, não tenho, porque eu faço tudo com todo mundo junto, com concorrente, né? E aí, fiquei tão dedicada a isso que minha reputação foi sendo construída, mas não foi uma coisa intencional. Na verdade, é reflexo do trabalho que eu vim realizando ao longo desses anos. A construção desse caminho, ela está muito conectada com a crença do resultado que eu quero alcançar. E não é um resultado simples, né? Você reduzir injustiças sociais num país como o nosso, extremamente desigual, com um dos menores IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, eu diria que é uma missão hercúlea, né? Que muitas vezes eu mesmo penso, nossa, que missão grande, eu preciso de mais forças unindo, né, para poder chegar lá. E eu acredito que as empresas, e essa crença ela veio se fortalecendo, é lógico que políticas públicas, governo, eu tenho trabalhado muito com advocacy também em níveis de governo, mas a força das empresas em transformar uma realidade como a nossa aqui no Brasil, em viabilizar oportunidades, é sempre a mesma, desde o meu primeiro dia de trabalho, né? Lá atrás, no Instituto Ayrton Senna, essa crença de que as empresas movidas, sabendo a direção a seguir, elas têm uma capacidade de transformação fenomenal. Então, a dedicação é para os mesmos públicos e para a mesma causa, né? Os caminhos, às vezes, que parecem diferentes, mas é todos chegando no mesmo lugar. Nesse momento do mundo, né, o que está acontecendo, o que a gente está vendo nos Estados Unidos, essa agenda do Trump, infelizmente, retrógrada, né, dando para trás em muitos avanços, como é que você está vendo o impacto disso nas empresas brasileiras, Mar? Eu achei muito legal. Fala um pouquinho sobre o movimento a coalizão que você coordenou, que você integrou de várias organizações brasileiras para evitar o retrocesso do que já se avançou. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O que a gente tem ali, a gente vinha prevendo, tá? A gente que eu digo os movimentos empresariais que trabalham com foco em diversidade, equidade e inclusão, porque tem o movimento Mulher que trabalha pela equidade de gênero, aí tem o Fórum LGBT, que trabalha pela inclusão dos profissionais LGBTQIA+, no mercado, fóruns e organizações como o Mover, o Pacto pela Equidade Racial, tem vários movimentos empresariais que juntos, e nós somos muito amigos e trabalhamos coletivamente, reúnem aí 700 grandes empresas signatárias, né? A gente já vinha prevendo, antes do Trump ser eleito, porque já tinha sinais muito claros, né? Teve uma ordem executiva, lá no caso deles, né? do Supremo, proibindo ações afirmativas com foco na questão racial nas universidades, que era uma prática muito comum. Isso foi no final de 2023, e aí a gente veio acompanhando, meio desesperado cada vez que o Trump dava um passo, mas a gente veio se preparando em relação a isso. Hoje, o que a gente tem aqui no Brasil? Não temos retrocesso, eu diria que temos evolução, né? Por quê? Porque os cenários, vários, eu vou passar por eles rapidamente, são muito diferentes do cenário americano, né? Primeiro, o arcabouço legal. Aqui no Brasil, a legislação ela é muito favorável à questão dos direitos humanos, da equidade racial, da equidade de gênero. Então, nós temos ação afirmativa como medida legal, racismo, injúria racial, homofobia, tem um arcabouço assédio, tem um arcabouço jurídico que protege e, inclusive, fiscaliza as empresas, né? Treinamentos de assédio são obrigatórios.
A questão da cota, da lei de cotas para PCDs, ação afirmativa de cotas para negros e negras nas universidades, a própria lei da igualdade salarial, que é mais recente, entre mulheres e homens, brancos e negros, e mais recente esse ano, a ampliação da NR1, que é uma normatização em relação à saúde, que agora inclui riscos psicossociais e, portanto, nós estamos falando de ambientes não tóxicos, protegidos contra o assédio, a discriminação, nós estamos falando de inclusão e pertencimento, que são temas conectados. Tudo isso com normatização e fiscalização em relação nas empresas. As empresas têm que provar planos de trabalho e, portanto, assim como lá o movimento é para que reduza, aqui o movimento é para que se amplie a atuação, além da questão pública e política, né? No momento, a pauta de direitos humanos é uma pauta central no governo, como nunca, né? O Ministério dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, que a gente nunca teve, pactos de empresas públicas em relação à diversidade, equidade e inclusão, um selo agora de diversidade, equidade e inclusão sendo lançado. Nós temos um outro cenário que é da mobilização do empresariado, né, e das lideranças. Aqui no Brasil, eu diria que eu tenho rodado o mundo aí falando sobre o tema em ONU, em Pacto Global. Eu posso afirmar que eu não vejo uma sociedade tão efervescente, empoderada em relação aos seus direitos e consciente dos direitos como o do Brasil. E eu costumo dizer que quando a gente põe esse óculos da consciência das inequidades e da busca dos nossos direitos, você não consegue mais olhar nenhuma realidade sem ele. Não dá para você falar, não, vou ignorar agora a inequidade racial. Faz de conta que não tem. Eu vou ignorar que LGBT tem. Não dá. Quando você tem clareza e consciência disso, é um caminho sem volta. Então, o que acontece? Nós temos todos os stakeholders no Brasil pressionando nessa direção. Nós estamos falando de clientes, né, empresas que quando contratam seus fornecedores, você citou agência, mas também escritório de advogados, grandes cadeias de valor em grandes empresas, estão exigindo políticas de igualdade, de direitos humanos, de não assédio e não discriminação dos seus fornecedores. Nós estamos falando de talentos que quando hoje, e no Brasil as pesquisas mostram, é o país onde há mais influência da questão vamos dizer, do trabalho genuíno das empresas em direitos humanos, sustentabilidade, ESG, diversidade, equidade e inclusão na minha decisão de trabalho. Né? É lógico que eu estou falando de um nível... uma proposta de emprego. Eu estou falando de um nível executivo. Nós temos uma grande parcela da população que está atrás por necessidade, que não chega a fazer... Mas quando nós estamos falando de gerência para cima, pesa muito a postura e a atuação genuína nesses temas na minha decisão. Os colaboradores e colaboradoras das empresas onde estamos, nós estamos exigindo ambiente justo, sem assédio, equidade salarial. Não dá mais, né? Para você ter uma ideia, aumentou em 35% as ações trabalhistas no Brasil de 2023 para 2024 relacionadas a racismo, homofobia e assédio sexual e moral. Né? Então, aí as pessoas falam, ué, mas aumentou? A gente não está trabalhando tanto nisso, não deveria diminuir? Sim, acontece que a gente não sabia o que era assédio. Eu me lembro, eu comecei a trabalhar... As pessoas não tinham coragem de Eu comecei a trabalhar aos 16, Otávio. Eu me lembro que com 25 eu já estava em grandes empresas. E eu não sabia nem o nome assédio. Eu achava que aquilo que eu passava era Margarete e geralmente eu ia para casa refletindo sobre a minha atitude. Nossa, eu acho que minha roupa não estava adequada. Será que estava decotado? Será que o cara achou que eu estava dando bola? E a gente não conversava com outras mulheres sobre isso também. Então eu imaginava que era um problema meu, era alguma coisa que eu não estava. Então assim, hoje não, você consegue identificar um assédio moral, um assédio sexual, uma atitude racista, discriminatória. Então, todos esses stakeholders, além dos acionistas investidores, nós estamos falando de B3, né, para as empresas de capital aberto, com determinações de, no mínimo, uma mulher e uma pessoa negra no conselho até 2025, nós estamos exatamente no Pratique e Explique, agora esse ano. Então, tem pressão de acionistas. Você pediu um empréstimo no BNDES ou no BID, contrapartida desse empréstimo vão ser políticas e práticas para ampliar a representatividade e a inclusão nas empresas. Então, é um movimento completamente contrário do americano. Agora, tem uma influência emocional.
Porque tem muitos líderes corporativos e uma parcela da sociedade no Brasil que nunca acreditaram nisso, né? Alguns Mas tem um que tinham que fazer. Exatamente. Que chegam para mim e falam, te falei, Margarete, que era uma fria, que é um mimimi essa história de trabalhar com o gênero, aí, ó. Né? Ou seja, agora, pega esse posicionamento do Trump e da direita ali conservadora e coloca como se isso pudesse se aplicar aqui no Brasil. Então, sim, há um cuidado muito grande. As empresas globais, elas estão tendo que desdobrar políticas locais, porque como que você vai obedecer? Assim como eu falei a legislação aqui, lá tem também o compliance, está atuando nisso. Você tem que desdobrar. Não dá para alinhar. Não dá globalmente. Você tem que desdobrar. Ainda bem que não dá, né? Nesse caso. E nós estamos tendo um trabalho muito grande de manter essas questões todas que nos dão segurança legal de forma a despolarizar e tirar a questão partidária desse tema. Despolitizar. Despolitizar, né? Porque é político, é um tema político, mas não é partidário. Com certeza. E aí, muitas vezes, quando eu falo que eu trabalho com direitos humanos, essa é de esquerda. Amigo, o que esquerda e direita tem a ver com direitos humanos? Não deveria ter. Não deveria ter, né? Que é comprovado, né, que a diversidade nas empresas traz mais troca, evidentemente, e traz mais inovação. Fala um pouquinho sobre isso. Não é só pela questão, precisamos ter porque temos que ser socialmente responsáveis. Sim, precisamos. Mas isso também é positivo para o negócio. Exatamente. São 3 imperativos que movem esse tema, que nós já falamos 2 aqui. O imperativo moral, porque é justo, né? Eu discriminar e não viabilizar a participação de uma mulher ou de um profissional gay ou um negro no processo seletivo. Se ele tiver as mesmas competências e habilidades necessárias por causa da cor ou da orientação, é uma questão de justiça social, uma questão de direitos humanos e tem que estar ali prescrito no código de ética, no código de valores da empresa, que é completamente negociável, né? A questão da discriminação na empresa. É um imperativo legal, por causa de tudo isso que nós falamos, a legislação, a OIT, a não discriminação no trabalho. E o imperativo econômico, né? Então está mais do que comprovado por inúmeras pesquisas de consultorias globais, de organismos multilaterais, nosso aqui no Brasil, que empresas com times diversos em todas as áreas, em todos os níveis. Nós estamos falando de mais inovação, e aqui, para vocês que lidam com criatividade, é muito fácil entender isso, né? Quanto mais olhares, vivências sobre a mesma questão, experiências de vida diferentes, maior a diversidade de ideias. É sobre isso que a gente cai em disrupção, inovação, criatividade. Acho que a gente fazer uma última pergunta, né? Tem aquela pergunta clássica, né? O que a Margarete de hoje falaria para a Margarete do começo da carreira, né? Entrando na faculdade, eu queria fazer a pergunta contrária. Assim, o que a Margarete lá, 18 anos, falaria para a Margarete de hoje? Eu acho que ela falaria, uau! Ai, que bacana! Porque assim, Otávio, eu vim de uma família super privilegiada, né? Sempre tive todas as oportunidades de educação, de saúde, de qualidade, de viagem, de formação. E eu não tive uma vivência de falta, né? Eu tive de abundância. Essa Margarete de 18 anos falou, puxa, parabéns de conseguir tornar a sua indignação numa ação realmente de transformação. E acho que a Margarete de 18 anos teria orgulho do que eu venho. Muito orgulho. Obrigado, Mar. Obrigado. Exercício de conversa. Não. Prazer mesmo.